espero que vocês estejam bem. Vamos para a próxima questão da FACESB 2023. Agora a gente está na questão 66. De novo, a gente tem uma imagem. Batendo o olho nessa imagem, a gente vê que tem uma coisa que parece com uma barra ou uma lâmina ou alguma coisa compridinha, assim, tipo, tem um retângulo desenhado com duas partes. Uma parte cinza em cima, que está escrito ferro, e uma parte laranja embaixo está escrito latão. E elas têm exatamente o mesmo tamanho, estão encaixadinhas uma em cima da outra. E embaixo dessa figura está escrito T0. Aí ao lado, a gente tem essa mesma figura, um pouco diferente, porque essas barrinhas aí, que antes estavam retinhas, tipo retângulo, agora estão levemente curvadas. Ambas estão meio curvadas para cima. Então a gente percebe que muito provavelmente aconteceu uma dilatação, que essa imagem é clássica de dilatação. E muito provavelmente o latão dilatou mais do que o ferro, muito provavelmente não, né? Com certeza. Porque ele tá na parte de fora dessa curva, né? Curvou para cima, o ferro estava em cima. Então quer dizer que o ferro curvou menos e o latão ficou mais comprido. E aí embaixo está escrito T1 maior que T0, quer dizer que provavelmente a temperatura aumentou e T1 talvez seja uma temperatura, talvez seja um tempo, querendo dizer que é depois e que esquentou, não sei. Vamos ler para a gente descobrir se realmente é isso, né? Mas aí vocês já vão pensando que isso muito possivelmente tem a ver com dilatação térmica e que dilatação térmica tem 3 tipos, linear, superficial, volumétrico. Nesse caso, com certeza é sólido, né? Mas também existe líquido. E que conforme aumenta a temperatura dilata, né? Então aumenta o tamanho também. Que existe para cada uma dessas dilatações um tipo de coeficiente de dilatação diferente. Então vai mentalmente já resgatando todas essas coisas. E conforme a gente for lendo, a gente vai anotando os dados e a gente vai otimizando aqui a resolução, né? Vocês estão vendo que eu estou me esforçando para fazer essa retomada no começo de todos os exercícios. Espero que esteja sendo útil. Por favor, me contem se estiver sendo útil, se vocês estiverem gostando dessa nova técnica de gravação aqui de exercícios. Então vamos para o enunciado. Ele fala que um par bimetálico é um dispositivo constituído por duas lâminas metálicas de materiais diferentes e unidas rigidamente entre si. Com o aumento da temperatura, uma lâmina se dilata mais que a outra, o que provoca um encurvamento do conjunto. Aí tem a figura que eu já falei para vocês. Considere um par bimetálico constituído por duas lâminas, cada uma com um comprimento de 5 centímetros. Já podemos anotar essa informação. O comprimento inicial de cada uma dessas coisinhas aí, o L0 é de 5 centímetros, sendo uma lâmina de ferro e a outra de latão, cujos coeficientes de dilatação linear, então ele vai falar o valor do alfa, valem respectivamente 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1 e 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Respectivamente significa que o 1,2, que é o primeiro, é o do ferro e o 2, que é o segundo, é o do latão. Então já vamos anotar aqui essas informações também, o alfa do ferro e o alfa do latão. Se essas duas lâminas têm o mesmo comprimento quando a temperatura é 20 graus Celsius, então a temperatura inicial era 20 graus Celsius, θ0 é 20 graus Celsius, a diferença de comprimento entre elas na temperatura 70 graus Celsius, então eu quero saber a diferença de tamanho entre as duas lâminas. Então eu quero comparar o L final de uma com o L final da outra. Não tem uma fórmula que tem duas coisas diferentes, né? Então provavelmente vou ter que fazer essa fórmula 2 vezes. E a temperatura final é de 70 graus Celsius, porque eu quero saber a diferença entre elas quando está exatamente nessa temperatura. Então é isso que a gente vai fazer. Vou anotar aqui do ladinho o que a gente quer. A gente quer o comprimento final do latão menos o comprimento final do ferro. Chamei de L lá, de latão, menos L FE. Eu já sei que o latão vai dilatar mais, então eu vou fazer ele primeiro na conta de menos, né? Para daí meu resultado dar positivo. Eu quero o resultado positivo. Certo. Então vamos lá, formulinha. A gente primeiro tem que lembrar que o tamanho final dessa barra vai ser o tamanho inicial dela mais o quanto ela dilatou. Ok. E como é que eu calculo o quanto ela dilatou? Aí vem a formulinha. O quanto ela dilatou é igual ao comprimento inicial dela, vezes o coeficiente de dilatação, que é o alfa, vezes a variação da temperatura, que eu estou chamando aqui de delta-θ. A variação de temperatura é quanto a temperatura aumentou. A temperatura final menos a temperatura inicial. 70 menos 20, que é 50. Então já temos o delta-θ, 50 graus Celsius. Também temos o alfa para cada um deles, também temos o L0, que é o mesmo para eles. Lembrando que está em centímetro L0, então o nosso ΔL e também o L final vão dar em centímetros e está tudo bem, porque as alternativas também estão em centímetros. E inclusive é bom a gente prestar atenção que o valor dessas alternativas é bem pequeno, né? Todas elas têm um 10 a menos 3 na frente. Então provavelmente a resposta vai dar bem pequena, não assustem se der bem pequeno. Certo, então vamos juntar essas informações. A gente quer calcular o comprimento final
do latão menos o comprimento final do ferro. O comprimento final do latão é o comprimento inicial do latão mais o quanto aumentou o latão. Isso a gente vai tirar o comprimento inicial do ferro e quanto aumentou o ferro. Só que para eu tirar duas coisas, eu posso tirar e colocar parênteses na soma das duas coisas, que foi o que eu fiz inicialmente nessa equaçãozinha aí, mas eu posso fazer uma distributiva com sinal. Então, para ficar um pouco mais bonito na hora de escrever, a gente pode colocar que é o comprimento inicial, que é o mesmo dos dois, né? Então não precisa diferenciar. Então é o comprimento inicial mais a dilatação do latão, menos o mesmo comprimento inicial, já que é o mesmo, então eu vou cortar, né? Um comprimento inicial menos ele mesmo, não vai fazer diferença nenhuma. Menos a dilatação do ferro. Então, para a gente calcular a diferença de tamanho final das barras, é só a gente calcular a diferença de dilatação. E aí já evita um pouco do nosso desgaste aqui, né? Já diminui o nosso trabalho. Então, basta a gente calcular a dilatação de cada um deles e, no final, subtrair eles. Ufa, entendemos a ideia, vamos para a continha. Então, a gente vai usar só a fórmula aqui de baixo. Vou substituir os valores já. Começando pelo latão, porque eu vou botar ele primeiro na subtração. Então, L0 é 5, o alfa é 2 vezes 10 a menos 5 e a variação da temperatura é 50. 2 vezes 5 é 10, e aí eu consigo juntar com a potência, então vai ficar 10 vezes 10 a menos 5 vezes 50. E aí, tem muitas possibilidades que eu consigo fazer. Eu não fiz isso na conta que eu tinha feito no slide, não lembrava. Mas é uma possibilidade. O que eu fiz na conta do slide foi multiplicar o 5 pelo 250. Por que eu fiz isso, gente? O 5 pelo 50, que deu 250. E aí, multiplicar isso por 2 vezes 10 a menos 5. Aí, eu fiz 250 vezes 2. Não sei porque eu fiz isso. Mas ok, ficou 500 vezes 10 a menos 5. E aí, pra ficar um pouquinho mais bonito, né? Já que as alternativas estão com 10 a menos 3, eu transformei isso em 5 vezes 10 a menos 3. E aí, o que pode acontecer com muitas pessoas? Lembra que está em centímetro? Às vezes a gente se distrai no meio do exercício, a gente esquece o que a gente está fazendo. E aí eu cheguei em 5 vezes 10 a menos 3. E às vezes eu tô afobado porque eu quero terminar esse exercício logo, eu vou olhar as alternativas, né? Cheguei em centímetro. Tem a ver, né? Olha a alternativa, olha 5 vezes 10 a menos 3 ali. Aí eu vejo ele ali, eu marco a resposta aí. Não é isso que tá pedindo no exercício, gente. A gente falou que não era isso. E isso é o quanto dilatou o latão. Mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber a diferença dos dois. Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa pro ferro e depois tirar um do outro. Então, não é a resposta essa, tá? Não é a letra C. Você, inclusive, poderia eliminar a letra C. Quer dizer, não poderia, né? Porque vai que coincide de ter o mesmo valor. Mas, cuidado, muito cuidado. Vamos fazer a mesma coisa para o ferro, então, agora. Vai ficar 5 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5, mudou o alfa, né? Vezes 50, que também é a mesma variação de temperatura. Eu acho que eu multipliquei de novo. Multipliquei. O 50 por 5 deu 250 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5. 250 vezes 1,2 dá 300. 300 vezes 10 a menos 5 é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 3. Mais uma vez, isso está em centímetros. Vou subir agora para terminar a continha aqui, mas antes vou refazer meu alerta. 3 vezes 10 a menos 3 também tem alternativa, mas também não é isso que ele quer que a gente calcule, né, gente? Ele quer a diferença, a subtração dessas duas coisas. Então, a última coisa que a gente tem que fazer é não marcar a letra A nem a letra C, mas sim fazer a subtração. 5 vezes 10 a menos 3, menos 3 vezes 10 a menos 3. E aí, como é que a gente faz uma subtração de notações científicas? A gente tem que pensar que o 10 a menos 3 é como se fosse um x, né? Como é que a gente faria se fosse 5x menos 3x? Daria 2x. Só que não é x, é 10 a menos 3. Então, no lugar de 2x, eu vou colocar 2 vezes 10 a menos 3. E aí sim, finalmente, chegamos na nossa resposta. 2 vezes 10 a menos 3 centímetros. E isso é o que fala a alternativa D. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês caíram tentando fazer sozinho, seguindo a minha dica do começo do vídeo, se vocês caíram no distrator da alternativa, esqueceu qual era a pergunta no meio do caminho e marcou só porque você chegou na resposta no meio do caminho, me conte nos comentários e garanta que você não vai mais cair nos distratores nas próximas questões. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um joinha, se inscrevam no canal e a gente volta logo com o próximo. Tchau, tchau. Se cuidem.